A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Quero dizer mais uma vez que estou muito alegre de poder estar cooperando e participando juntamente com você. E você que tem nos acompanhado, quero mais uma vez dizer para você que se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal e participe conosco ali e abençoe nos ajudando a fazer o canal crescer. E também você abençoando outras pessoas, compartilhando, deixando seu joinha lá e compartilhando os vídeos com outros irmãos, vídeos que vão edificar a sua vida, de mensagem, de pregação, de ensino, onde nós estamos trabalhando bastante voltado para o ensino bíblico. Mas nessa oportunidade eu quero compartilhar com você Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42 a seguir, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, em cada casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja que interessante, irmãos, que esse texto ele vem trazendo uma orientação e mostrando como que se comportava a igreja primitiva, como que era o convívio deles com os apóstolos e a fé deles, e qual era a convivência também rotineira na casa de Deus, no templo. O que eles faziam naquela época concernente à fé e à visão espiritual e como eles se comportavam na presença de Deus. É interessante que aqui nos dá algumas diretrizes e logicamente que se você ler o livro de Atos, você vai ver que o livro de Atos vai mostrar muitas outras coisas e muitos detalhes peculiares à igreja: comportamento, fé, manifestação do Espírito de Deus, como que Deus agia e como que Deus se manifestava no meio daquela igreja que experimentava muitas boas dádivas. Então a primeira coisa que eu quero destacar é que esse texto também está falando sobre aqueles que se converteram. Esse texto está falando daqueles que se comprometeram com Cristo, com o Evangelho. Porque no ato de se converter, quando a pessoa se converte a Jesus, ele não se compromete em primeiro lugar com a igreja, mas ele se compromete em primeiro lugar com o dono da igreja. Ele se compromete com Jesus. Então, se nós nos convertemos, o primeiro compromisso que nós temos que ter é com Deus. Logicamente que o segundo compromisso é com a igreja. Nós temos que ter um compromisso apostólico, ou seja, na base da igreja, que é o ensino apostólico, na base. E a palavra de Deus está aqui mostrando. Então veja que o versículo 37, versículo 38, versículo 39, versículo 40 e 41, esses versículos, 4 versículos aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está se tratando, se relacionando com pessoas que estavam se convertendo após a descida iminente do Espírito, após eles serem cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles, assim que receberam os dons espirituais, Pedro começa a pregar. E na pregação do apóstolo Pedro, quando eles ouviram Pedro pregando, eles vão dizer, veja o verso 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles queriam saber qual era o que eles deveriam fazer após ouvir a pregação. Aí Pedro vai dizer, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Primeira coisa, arrependimento. A segunda, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis em terceiro lugar o dom do Espírito Santo. Então primeiro se converte através do arrependimento. Se arrependeu, a segunda coisa que Pedro deixa claro é o batismo. Esse batismo aqui está falando de imersão, tá? É o batismo de imersão. Aí Pedro vai dizer que após o batismo de imersão, a pessoa vai receber o dom do Espírito. E a quarta coisa que Pedro destaca, veja o verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
E essa promessa aqui está falando de ser cheio do Espírito, promessa baseada em coisas espirituais, tá? Então isso aqui são passos. Você vê que primeiro arrependimento, segundo batismo nas águas, terceiro recebe o dom do Espírito, quarto lugar ele fala sobre a promessa. E veja no versículo 40, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Ele está mostrando o caminho como profeta, está mostrando a diferença entre os cristãos e aqueles que vivem na impiedade. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Imagina, é a primeira pregação de Pedro. Naquele dia quase 3.000 almas agregaram-se na igreja primitiva. E aqueles que receberam a palavra de bom grado, e eles foram batizados. Então significa que eles cumpriram o pré-requisito colocado pelo apóstolo Pedro do arrependimento. Arrependei-vos. Por quê? Depois do arrependimento vem o batismo. E na sequência eles recebem essa bênção. Aí quando chega no versículo 42, o texto já mostra que eles começaram a perseverar. E veja o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles começaram a perseverar, eles começaram a ter um cuidado, uma cautela, começaram a ter apego, amor pela doutrina, pelo ensinamento esporádico, pedagógico, que eles sistematizavam pela palavra de Deus e começaram a entender. E eles começaram a ter desejo de ouvir, desejo de ser ensinado. E eles começaram a ser ensinados pela palavra. Eles começaram a ter paixão pela Bíblia. E a Bíblia diz que eles começaram a agregar conhecimento. E é interessante que eles vão começar a perseverar em várias coisas. Primeiro, perseveravam na doutrina. Segundo, eles perseveravam na koinonia. Aleluia. Perseveravam na comunhão. Isso é importante destacar. Que nós devemos perseverar na doutrina da palavra. Na doutrina bíblica. Não na doutrina de homens, mas na doutrina bíblica. E hoje é uma questão que nós temos que dizer que hoje não se preserva muito, não se persevera muito na doutrina, mas as pessoas estão entrando por outros caminhos, não é verdade? Com muita tristeza eu falo isso, porque eu vejo que as pessoas estão indo por outro caminho de alguma teologia que é colocada agora nesse último século, e as pessoas estão se perdendo, estão dando lugar, em vez de dar lugar ao Espírito, estão dando lugar ao modismos e outros ensinamentos mais, filosofias humanas. E eles não estão perseverando, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. Segunda coisa que a igreja tem que fazer, e todos nós, novo convertido ou cristãos antigos, deve também perseverar na comunhão, ter comunhão uns com os outros. Nós vemos também com muita tristeza, as pessoas estão quebrando relacionamento, as pessoas não estão tendo comunhão dentro da própria igreja, as pessoas estão tendo guerras, emulações, peleja, contenda, tudo por causa da inveja. Se você vê, esses pecados aí estão tudo ligado à inveja, tá? E a Bíblia diz que está faltando comunhão. Em terceiro, e eles perseveravam no partir do pão, ou seja, isso aqui está falando de alimento, está falando de comida. Eles também tinham uma unidade exatamente no quesito de alimentar-se e também de alimentar os outros irmãos, os domésticos da fé. Está falando de um ajudar o outro, de cuidar do outro. Você vê que eles faziam isso. Não é só olhar para a igreja e falar que a igreja deve fazer e a gente não fazer nada. E jogar tudo em cima das costas do pastor e a gente saber que alguém está tendo necessidade, a gente não cuida. Não é isso que a Bíblia fala. Nós devemos perseverar também no partir do pão. E, veja, ainda no versículo 42... e eles perseveravam nas orações. É outro ponto que a gente está deixando muito a desejar diante de Deus, é que não estamos mais orando como deveríamos orar. Não estamos mais conversando com Deus como deveríamos conversar. Não estamos perseverando na oração, no jejum, na consagração. O ambiente espiritual da igreja, hoje você quase não vê mais as pessoas orando, você quase não vê momentos de orações no culto. Nós vemos muitas outras coisas, mas a oração, pregação da palavra, isso tem ficado em segundo plano. Então nós devemos orar. E veja, e em cada alma havia temor. É outro ponto que a Bíblia destaca e que nós não estamos vendo acontecer dentro da igreja, onde as pessoas estão perdendo o temor, as pessoas não estão se guardando mais, estão perdendo essa graça, estão perdendo essa bem-aventurança.
não estão guardando mais o princípio da sabedoria, que é o temor, né? E a Bíblia diz que o princípio do temor, o princípio, melhor dizendo, da sabedoria é o temor. Provérbios 1, versículo 7. E veja, e outro ponto é que também, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Você vê que hoje esses sinais e maravilhas também estão ficando reduzidos, porquanto que vários princípios que são colocados aqui estão sendo desfeitos, estão sendo quebrados. Como não há comunhão, não há oração, não há perseverança, não há temor, quase que não se vê mais sinais e maravilha. Você vê que as pessoas têm que, em vez de buscar os sinais e maravilha, não precisava de amuleto, não precisava de colocar pendões, não precisava de colocar vassoura, não precisava de óleo, não precisava... o óleo tinha a parte ali dentro da obra de Deus, dentro da liturgia. Tiago vai falar sobre o uso de óleo no capítulo 5. Tiago vai falar sobre o presbitério que que utiliza dentro da obra de Deus o óleo ungido, faz a oração da fé, faz a imposição de mão. Também nós estamos vendo que as pessoas hoje estão fazendo tudo errado, tudo de qualquer maneira. Não há temor na hora de fazer esta oração, não há temor na hora de utilizar o óleo. Está se utilizando o óleo de qualquer maneira para ungir coisas, para ungir objetos. As coisas do Antigo Testamento estão voltando hoje a ser feita de uma forma sem interpretar a forma que a Bíblia foi passada para nós da maneira correta. As pessoas não estão interpretando os textos da maneira certa, estão utilizando o judaísmo dentro da igreja, tudo com o objetivo de atrair o povo, de surrupiar alguma coisa de alguém. Então você vê que os princípios sendo quebrados, tem que colocar amuleto, tem que colocar pendões, tem que colocar alguma outra coisa, tem que colocar fronha, tem que colocar algum pano, tem que tocar no pano, tem que fazer alguma coisa, porque na verdade esses sinais aqui não estão seguindo mais, porque não tem mais temor, quebraram os princípios, não tem mais essa comunhão, não tem mais essa koinonia, então está sendo preenchido desta forma, que nós, pela palavra de Deus, rebatemos, porque a Bíblia não nos dá o direito de fazer uso dessa forma exacerbada, de uma maneira sem ter qualquer base bíblica, e apresenta para o povo de qualquer maneira, com o fim exatamente de lucrar. Então isso aí a Bíblia condena. Então veja, e no versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Outra coisa que a Bíblia destaca, eles criam, eles tinham fé. E outra coisa que eu quero dizer, na igreja está faltando fé. As pessoas não têm mais fé. Esse também é um problema muito grave. E aí eu não vou entrar em detalhes particulares, mas você logo vê que antes da pessoa se converter, ela tinha uma fé em alguma coisa, no barro, ela tinha fé no gesso, ela se prostrava no gesso, ela colocava uma figa, ela colocava outras coisas, uma ferradura, e hoje as pessoas estão entrando dentro da igreja e precisa ter essa questão novamente. Aí está sendo apresentado pelos sacerdotes, a pessoa se baseia nisso, na chave, tem que segurar alguma coisinha na Arca da Aliança e por aí vai. Isso aí está acontecendo. Você vê que as pessoas criam e estavam juntos, e terceiro, e tinham tudo em comum. E hoje você vê que há uma divisão. Há uma divisão nítida, não está havendo um ajuntamento para ficar juntos, mas na verdade, ao mesmo tempo que estamos juntos dentro da igreja, estamos separados porque não há comunhão. E isso é o problema. E não está tudo em comum. Tem muita coisa que são questões que está dividida. E veja o versículo 45. Vai dizer que vendiam suas propriedades. Eles vendiam e vendiam suas fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Você vê que aquele povo era um povo tão unido, que eles não estavam apegados nas coisas financeiras. Eles tinham, mas eles repartiam. Vendiam e repartiam com aqueles que estavam precisando. Eles eram solidários. Você vê que não precisava de uma campanha louca para fazer alguma coisa. Não precisava nada disso. Não precisava ficar na igreja pedindo para poder alguém auxiliar. E eles mesmos faziam isso por vontade deliberativa, por vontade própria, sem ninguém imprensá-los na parede. Não precisavam de muita coisa, de muita pressão, mas eles mesmos ajudavam uns aos outros. Isso aí nos chama a atenção, que possamos viver isso aqui. E a Bíblia diz que eles repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, ou seja, repartiam com todos. Que coisa. E o versículo 46, e perseverando unânimes
todos os dias no templo. Outro ponto, meu irmão. Outro ponto que nós estamos deixando muito a desejar é que às vezes nós não estamos frequentando os cultos como deveríamos frequentar. Nós estamos nos distanciando da palavra de Deus, nos distanciando do dia de culto. Você vê que todos os dias eles estavam no templo, cultuando ao Senhor e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E para terminar, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você vê que o que é a unidade, o vínculo da unidade, o vínculo da paz entre irmãos, ele propõe para a igreja, o que ele promove, o que ele faz, até as almas que haveriam de ser salvas, tudo por causa da perseverança na oração, da unidade, da comunhão, o vínculo de tudo em comum, trazia bênçãos espirituais para abençoar o povo. Então quero deixar essa palavra para você nesse dia, nessa segunda-feira, nessa tarde. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Lembrando que a palavra de Deus ela é imutável e ela vem sempre ao nosso coração a fim de exortar, a fim de consolar e a fim de edificar. Que Deus te abençoe, que Deus te edifique, que Deus te console, que Deus te exorte, assim como a mim também, Ele venha falar contigo. Vou ficando por aqui, até a próxima oportunidade. Deus te abençoe em nome de Jesus.